Olá, viva! Já estamos em direto. Olá, olá! Hoje eu venho falar-vos a pedido de um problema específico que me foi pedido, algum tipo de apoio e solução natural. E hoje é interessante partilhar convosco, até porque muito provavelmente muitos de vós já passaram por isto, ou conhecem familiares ou pessoas próximas que já passaram por este tipo de problemas, e esta poderá ser uma solução muito útil. Então, vamos a isso. Sejam bem-vindos a mais uma dica da semana. O meu nome é Joana Rita, eu sou naturopata e consultora de bem-estar e hoje vou falar-vos de um problema típico da parte terminal do nosso intestino, ou reto, que é conhecido como hemorroidal ou hemorroidas. Então, que tipo de soluções naturais é que nós dispomos para nos apoiar nesta questão, mas acima de tudo dentro de uma visão que é multidimensional? Até porque, para mim, não faz sentido estar a abordar o que quer que seja a nível de saúde sem esta visão integral e holística do nosso corpo e do nosso bem-estar. Então, acompanhem-me nesta viagem de autoobservação. Então, seja qualquer problema ou lesão do nosso corpo físico, nós devemos sempre interpretar, ou podemos fazê-lo, como sendo uma mensagem que o nosso corpo nos está a passar, um alerta que nos está a dar, só que vem em código, não é? O nosso corpo tem a sua linguagem própria e nós precisamos aprender a comunicar com ele, a saber escutá-lo e também saber como ir ao encontro das suas necessidades. Então, no fundo, é como se fosse aqui um processo de descodificação das mensagens do nosso corpo através deste código de sinais, sintomas, queixas, que podem ser mais ou menos agudas, e quanto menos agudas significa que nós estamos mais atentos ou podemos ir ainda mais a tempo para evitar agravamentos, que é isso que nós queremos, mas através dessa atenção que nós damos ao nosso corpo, nós vamos conseguindo, de uma forma muito mais profunda e mais abrangente, a ir a proporcionar um bem-estar holístico até mais rápido ou muito mais facilitado com soluções naturais que nos podem apoiar de forma muito simples. Então, este processo eu tenho visto que acaba por descomplicar muito o processo, acaba por descomplicar e simplificar bastante este retorno ao bem-estar integral do nosso ser. Então, vamos falar um bocadinho sobre esta questão que surgiu a pedido e acabou por me inspirar nesta partilha de hoje. Por isso, se tiverem sugestões ou se souberem de casos neste tema, partilhem à vontade aqui nos comentários, sim? Então, primeiro que tudo, aquilo que nós devemos entender em qualquer que seja a questão é, então vamos identificar o problema. O bloqueio físico, se vamos começar pela questão física, então qual é o bloqueio físico? Há várias ferramentas que podem ser muito úteis neste processo de descodificar as mensagens do nosso corpo. Então, também quero partilhar convosco. Eu costumo partilhar muitas vezes nos meus vídeos, se calhar muitas pessoas já conhecem, mas para quem é novo aqui, fica mais uma vez a conhecer. Este livro eu gosto muito. Nas stories eu vou colocar a fotografia dos livros, dos óleos, para vocês verem hoje, está bem? Neste livro, que se chama O Teu Corpo Diz Ama-te, acaba por ser um dicionário de todos os sinais, queixas e questões de mal-estar do nosso corpo físico. Acaba por facilitar bastante neste entendimento. Então, quando nós vamos pesquisar sobre o tema das hemorroidas, do hemorroidal, o bloqueio físico aparece assim descrito. As hemorroidas são varizes anorretais, são o efeito da dilatação das veias do reto e do ânus. Uma das principais causas é a obstipação, mas a diarreia também pode ser um elemento importante. Eu acrescentaria aqui que a gravidez, o pós-parto também muitas vezes acabam por ter associado este tipo de complicações e também aqui fica um cuidado em especial para as grávidas para terem atenção a todo este processo de apoio mais natural e simplificado dentro desta visão que é holística. Então, quando nós temos a percepção do que é este sinal em termos físicos, um bloqueio físico que se manifesta a nível da parte circulatória, portanto, nós estamos a ter um problema manifestado numa zona específica que tem a ver com os nossos vasos sanguíneos, tem a ver com a circulação e que não é só uma questão, neste caso, intestinal, está bem? Por ser o intestino, tem aqui a parte circulatória muito implicada. E outra questão importante que, nestes casos em particular, é importante nós retermos é que o fígado
também está muito relacionado com as hemorroidas. Então, a parte circulatória do fígado também deve ter aqui um campo de atenção em termos das escolhas que nós vamos fazer para nos apoiarmos, naturalmente, porque desta forma nós vamos, como eu disse no início, vamos facilitar o regresso ao nosso bem-estar de uma forma que não só é profunda, como também é eficaz na altura para as situações de desconforto. Vai aliviar os sintomas, mas também vai à raiz mais profunda e vai ter aqui uma atuação que é abrangente no bem-estar e no equilíbrio do corpo como um todo. Que é isto que se pretende dentro desta visão multidimensional. Quando nós falamos em visão multidimensional, nós estamos a ter em conta não só o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo energético, o nosso corpo emocional, mental, espiritual. Então, nós vamos querer perceber que a manifestação tornou-se física para ser mais visível, para nós podermos entender e podermos dar resposta. Se calhar com este hábito de autoobservação, nós já não precisamos tanto que chegue a este ponto da manifestação física e já a encontramos a meio caminho ali dentro do campo energético, emocional, mental ou espiritual. Então este é um trabalho que nós vamos, é tal como um músculo, nós vamos exercitando até ficar mais tonificado. Também aqui, nesta ginástica do descodificar, nós também vamos criando aqui esta tonificação e esta vontade de exercitar esta autoobservação para conseguirmos atempadamente ir ao encontro das nossas necessidades. Então, neste caso, quando nós percebemos o bloqueio físico, vamos agora também entender um bocadinho mais do que é que possa estar mais profundamente relacionado. Até porque o problema aqui que eu estou a partilhar convosco do hemorroidal muitas vezes é uma consequência de algo prévio, de algum outro desconforto, de algum outro problema prévio que já estava manifestado ou que se calhar não era visível e que não estava a produzir aqui desconforto ao ponto de nós entrarmos aqui em alerta e procurarmos aqui uma ajuda para o nosso corpo. Mas, como eu vos disse, o fígado, a parte circulatória, já estava implicado e há aqui todas as outras questões físicas que nós podemos, a nível dos vasos sanguíneos, a nível da saúde do nosso coração e da nossa circulação sanguínea, que nós devemos estar atentos. Por isso, na hora de nós escolhermos soluções naturais, para além de qualquer outra abordagem terapêutica que nós estejamos a fazer para esse propósito, mas quando nós vamos à procura de soluções naturais, vamos também ter em conta uma pesquisa que seja com essa abrangência. A magia dos óleos essenciais é que, de facto, torna-se muito fácil nós escolhermos óleos que têm essa abrangência. Não é? Então, quando nós vamos pesquisando sobre a potencialidade dos benefícios dos mais variados óleos essenciais, nós vamos percebendo, olha, ele serve para isto, para aquilo, para o outro. Olha, este é perfeito para esta questão. Isto facilita muito, torna muito simples. Em vez de complicar, torna muito simples o processo de promoção do bem-estar. Então, basta nós conhecermos um bocadinho mais profundamente os óleos essenciais, escolhermos óleos essenciais que possam, de facto, ter efeito terapêutico e não qualquer outra marca, porque não vai ter efeito. Então, aqui nós trabalhamos com os óleos essenciais do Terra e, de facto, aquilo que nós vamos usar vai promover os resultados que nós procuramos. Então, aqui, ferramentas úteis, os nossos guias, os nossos livros. Outro livro muito útil que recomendo que vocês tenham convosco é o livro Emoções Essenciais. Aqui, neste caso em particular, se forem pesquisar no guia corporal, vocês encontram um logo, uma secção que diz reto, que é a parte terminal do intestino, onde o problema se manifesta, este que nós estamos aqui a abordar, e tem aqui uma forma de pesquisar e de nos ajudar a auto-observar que é muito útil, que eu vou partilhar convosco. Então, aqui este livro informa-nos sobre a raiz emocional, o que é que está na base deste problema, dentro do espectro emocional. Então, aquilo que aparece aqui referido e que faz muito sentido é definido como o ponto de libertação, ou seja, este bloqueio, esta situação tem a ver com o ponto de libertação ou abandono do que não serve mais na nossa vida. Então, há alguma questão com esta manifestação que nós estamos a ter, ou que a pessoa que vocês conhecem esteja a passar, a enfrentar, provavelmente terá a ver com alguma questão problemática que está a ser desafiante ao nível da libertação ou do abandono daquilo que não lhe serve mais. Seja porquê? Por algum medo, por alguma constrição, bloqueio, codependência ou desamparo, uma sensação de desamparo, sei lá, se eu largar isto antes do tempo sinto-me desamparada, isto ou aquilo, aquela situação na minha vida. Então,
As emoções associadas a este bloqueio emocional são estas que eu referi, muito comumente são o medo, a constrição, a sensação de bloqueio, a codependência e o desamparo. A minha sugestão é que neste ponto, quando nós estamos a identificar a emoção que está subjacente a este nosso bloqueio físico, é que vocês olhem para estas emoções e coloquem por ordem. Qual é aquela que mais vos chamou a atenção? Qual é aquela que ressoa mais convosco? Coloquem em primeiro lugar e vão assim determinando do primeiro ao último lugar e organizando o nível de importância ou de sentido que estas emoções estão a fazer neste momento. Às vezes isto é um trabalho consciente, às vezes demora um bocadinho mais porque é um processo inconsciente, mas mesmo assim convido-vos a tentar fazê-lo, a experimentar fazê-lo. Este é um exemplo que eu vos estou a dar, podem experimentar com outro tipo de patologia ou outro tipo de desconforto ou mal-estar. Então, depois de vocês terem a noção de qual é que é aquela emoção, trabalhem com a primeira ou com as duas primeiras. Basta, no mesmo livro, irem ao guia das emoções e têm essas emoções e os óleos essenciais que estão associados ao alinhamento energético e apoio emocional para esse estado emocional, para esse espectro das emoções. Muito, muito simples, muito útil também, porque aqui nós estamos a abranger soluções que vão ao encontro do perfil emocional, que pode ser mais ou menos consciente nesta fase em que nós nos encontramos, mas de qualquer das formas, se nós pudermos aliar a todo o apoio que vai ser do âmbito físico, estamos a facilitar o regresso ao bem-estar também, e à saúde plena. Então, seja qual for o ponto de partida, seja o físico ou emocional, porquê? Porque o bloqueio físico pode também despoletar questões emocionais, as questões emocionais podem levar à somatização no físico, portanto, independentemente disso, dessa ordem, se nós pudermos abranger e unir esta dualidade, vai ser uma forma de facilitarmos o retorno ao bem-estar e ao equilíbrio. Então, conhecendo um bocadinho mais a fundo sobre o bloqueio emocional, se vocês, voltando aqui ao livro, que eu chamo o dicionário, o dicionário das doenças, então vocês vão encontrar sobre este tema o bloqueio emocional. Então também quero partilhar convosco aqui uma descrição sobre o bloqueio emocional, porque isto muitas vezes, só a palavra-chave dos medos, das emoções, seja o medo, a constrição, bloqueio, codependência, desamparo, às vezes não desperta a atenção, ainda não conseguimos chegar lá à emoção que está aqui subjacente. Então, quando nós lemos um bocadinho mais sobre a questão emocional, o processo emocional, pode ser facilitador. Então, as hemorroidas são uma indicação de pressão criada por estados emocionais e medos de que não se quer falar nem mostrar. Esta contenção torna-se um fardo. Manifestam-se numa pessoa que se força, que cria uma pressão, sobretudo no domínio material. Por exemplo, pode tratar-se de uma pessoa que se esforça por desempenhar um ofício de que realmente não gosta. Como as hemorroidas se situam no reto, a parte terminal do intestino grosso, a pessoa que sofre desta afecção é do género de se esforçar por terminar alguma coisa. Pede demais a si mesma. Tenham atenção, lembrem-se do momento em que, sei lá, passaram por este tipo de problema ou a pessoa que conheceram passar por este tipo de problema. Procurem estar atentos ao que ela possa ter vivido, como é que ela se sentia, que desafios é que ela tinha entre mãos. Não é? Porque muitas vezes isto desperta logo a atenção. Pede mais a si mesma. A tensão que ela vive é sobretudo criada por ter alguma coisa ou alguém. Não é no âmbito do ser, não é no âmbito do fazer, é no âmbito do ter. A tensão é sobretudo criada para ter alguma coisa ou alguém em virtude de insegurança material ou dificuldade em tomar decisões. Bom, e aqui depois ainda é possível explorar um bocadinho mais a fundo o tema. Mas só com isto nós já vamos tendo aqui uma noção do porquê ou do para que esta situação estará a acontecer comigo nesta fase, precisamente nesta fase em que eu estou a viver. Como é que eu internamente estou a reagir e a lidar com, sei lá, as mais variadas situações e desafios e solicitações da vida. Como é que eu me estou a adaptar? Será que eu estou a fazer escolhas que serão as mais acertadas?
que óleos é que me podem ajudar a gerir estas emoções todas, tá bem? Conscientes e inconscientes. Depois, que óleos é que me podem ajudar e que soluções naturais é que me podem ajudar a gerir a dor, o desconforto, o mal-estar que é físico, porque em alturas agudas e muitas vezes este problema hemorroidal cria muito desconforto. E é um desconforto que é relembrado sempre que vamos à casa de banho, não é? Então, quando nós temos sempre este desconforto e este mal-estar, é claro que nós vamos procurar soluções para apoio físico. Então, há aqui misturas que eu costumo indicar e que têm resultado sempre muito bem. E eu vou-vos falar desta mistura que eu muitas vezes sugiro e que muitas vezes, por si só, é excelente e às vezes nem é preciso tudo o que está aqui. Portanto, isto depende das pessoas. Um dos óleos que aparece aqui, incluído, eu depois mostro-vos nas stories para verem bem a composição. Um dos óleos que aqui está é o Balance. Bem, e o Balance por si só, eu já tive experiências de pessoas que só com o Balance sentem logo um alívio tremendo. E que por si só é suficiente. Porquê? Porque também o Balance por si só já é uma mistura muito completa de óleos essenciais. E o Balance talvez não seja aquela escolha imediata para estes casos, mas ele faz muito sentido. Se vocês forem ver, esta é a mistura do enraizamento, que trabalha em ressonância específica com o nosso chakra da raiz, que está na base da coluna e que rege a distribuição de energia, o bem-estar, a tonificação dos órgãos de toda essa região. Então, por excelência, o Balance precisa de estar nas nossas misturas para a aplicação tópica. Eu aqui estava a mostrar-vos um roll-on de aplicação tópica, portanto, é a aplicação direta no local onde está a dor, o desconforto, e fazer a repetição várias vezes ao dia. O Balance, como estava a dizer, muitas vezes é excelente, mas em situações em que nós queremos mesmo garantir que vai correr tudo bem e que vamos ter aqui um alívio e retemperar energias o mais rapidamente possível, então esta mistura resulta muito bem. Então um dos óleos principais que mais brilham nestas situações é o cipreste. O cipreste. Porquê? Se vocês forem descobrir um bocadinho mais sobre o cipreste, sobre este maravilhoso óleo, o cipreste tem uma grande afinidade com a parte circulatória, tem uma grande afinidade com a desintoxicação do nosso fígado. Então é isto que está muitas vezes ligado, que está na origem, está na base do problema que nós que estejamos a viver agora, que se manifesta como hemorroidal, mas que na verdade tem aqui uma grande ligação a esta parte circulatória e ao fígado. Portanto, o cipreste é um ótimo apoio. E só pelo facto de nós estarmos a fazer a aplicação direta na zona, também todo o nosso organismo vai beneficiar. Também. Então, cipreste precisa de estar na nossa mistura. Outro óleo muito importante para a nossa mistura é o Helichrysum. O Helichrysum é conhecido como o óleo da dor. Por si só, isto simplifica muito. Nós conhecemos estas palavrinhas-chave, esta assinatura energética de cada óleo, por si só facilita bastante para nós percebermos, ok, eu quero este óleo na minha vida neste momento, porque dor é um sinal, um sintoma, uma queixa muito comum nestes casos. Portanto, este é aquele óleo que vai ajudar a aliviar a dor, a suavizar o desconforto, que nós consigamos evacuar, as idas à casa de banho não sejam tão difíceis. Portanto, o Helichrysum é aquele que vai garantir este alívio suavizante. É? Então, muito importante termos na nossa mistura. Para além de todas as outras propriedades que o Helichrysum tem, o Helichrysum é excelente para a pele. Então, quando nestes casos há feridas, quando há sangramento, quando precisamos de reparar, fortalecer a pele, os vasos sanguíneos, o Helichrysum é também excelente e, portanto, faz todo o sentido. Faz todo o sentido neste caso. Acho que é perfeito. Depois, outro óleo que precisa de estar aqui nesta mistura é a mirra. A mirra eu tenho já assim com este adaptador, porque a mirra é um óleo muito, muito, muito espesso. Quem tem sabe. É um óleo extremamente espesso. Então, se vocês arranjarem estes adaptadores, acaba por ser muito mais fácil conseguirem retirar as gotinhas
e não ficarem aqui muito tempo à espera que pingue, com o conta-gotas é muito rápido, é muito prático. Portanto, aconselho para quem tem ou vai ter a Mirra a adquirir este adaptador, porque dá mesmo jeito, é muito prático. Mirra porquê? Sobretudo em estados agudos. A mirra é excelente para higienizar, limpar toda a região, que por si só já é ali uma região muito vulnerável e suscetível a infecções, portanto, podemos apoiar numa boa higiene, numa boa limpeza e ajudar no processo de cicatrização, quando há sangramentos e hemorragias, quando há dor, quando há todo este estado de inchaço, de desconforto. Então, a mirra é ideal para apoiar. Mesmo na aplicação tópica faz muito sentido para apoiar a área afetada, bem? Para evitar que agrave. No fundo, a mirra eu uso muito aqui para isso, para evitar que agrave, que avance, para conter o problema. Depois, aqui já disse, pronto, já disse, sim. Já vos falei do Balance, o Cipresto, o Helichrysum e a mirra, são estes 4 óleos que estão neste roll-on. Curiosamente, tenho visto que as pessoas gostam mais de usar roll-on, assim, esta versão do roll-on, em que é um roll-on especificamente para o uso para este propósito, e portanto não vão usar para mais nenhum outro propósito, e vão fazendo a aplicação repetidas vezes, porque com este roll-on é muito prático, nem sujam as mãos, é simplesmente aplicar. No entanto, eu até recomendaria que tivessem esta mistura feita num conta-gotas. Porquê? Porque assim não vão estar a conspurcar a zona com a aplicação tópica, retiram a mistura já pronta do conta-gotas. A verdade é que as pessoas não aderem tanto a esta versão, tenho-vos a dizer, aderem mais ao roll-on, mas daqui fica aqui esta opção. Então tiram a porção necessária, colocam na mão e aplicam diretamente. Também seria aqui uma boa opção até para ter uma porção mais controlada, ou ter melhor noção da área de aplicação, da profundidade, da abrangência. Pronto, eu diria que faz muito sentido e que é muito útil. Depois, para além do uso tópico, e aqui estamos a falar do uso tópico na zona-alvo, o uso interno é extremamente importante. Porquê? Porque lá está, mais uma vez, nós estamos a trabalhar com o corpo como um todo e também queremos uma atuação que seja interna e que ajude a recuperar e a tonificar os nossos vasos sanguíneos, a nossa circulação, e que ajude na depuração do fígado, que ajude também no alívio, no restauro do nosso corpo e do nosso bem-estar. Esta seria a solução ideal, o Yarrow Pom. O Yarrow Pom quando nós olhamos para as indicações e os benefícios do Yarrow Pom, percebemos logo, bem, faz todo o sentido para esta maleta, para este desconforto que eu estou a viver, e eu diria que aqui, aplicação tópica, sim, se quiserem fazer a aplicação tópica, mas acima de tudo fazer o uso interno, podem colocar, ele já está diluído em óleo de romã, portanto ele já está super suave, podem colocar diretamente na língua e fazer aqui um uso continuado durante o tempo que for necessário para ajudar no quê? A tonificar os vasos sanguíneos, a ajudar a apoiar a circulação, para ajudar em todo este problema que no fundo é esta variz que está na zona retal a recuar e a apoiar na depuração do organismo como um todo. O Yarrow Pom é excelente, é uma solução excelente. Também se tivermos que escolher e não tivermos acesso a todos estes óleos já no imediato e estamos a precisar deles no imediato, bom, o Yarrow Pom seria uma escolha muito completa, porque fazendo o uso interno e a aplicação tópica já temos aqui um excelente apoio. Tá bem? Para além de qualquer outra abordagem terapêutica que estejam a fazer, esta seria uma solução completa, o Balance também. Tá? Se vocês não têm os óleos todos para fazer este roll-on, bom, pronto, podem sempre falar comigo que eu faço-vos a mistura e envio-vos. Se ainda não têm acesso aos vossos óleos essenciais do Terra e gostariam de se iniciar neste mundo mágico da aromaterapia, bom, encontram os links na minha bio e também aqui nesta rubrica que eu vou deixar, ou então falem direto comigo, que eu tenho todo o gosto em ajudar-vos a ir ao encontro das vossas necessidades. De facto, aqui, esta é uma partilha de experiências que são múltiplas, de várias pessoas que têm sentido muito bem-estar com
com esta aplicação, com estas soluções mais específicas de óleos essenciais. E também que inspirou, no fundo, olha, inspirou que esta partilha desta viagem mais aprofundada de autoobservação, de processos emocionais que estejam ligados a esse sinal de alerta do nosso corpo. Espero que seja útil para vocês. Partilhem, por favor, nos comentários aquilo que acharam. E até à próxima. Um grande beijinho.